Olá, mais uma vez estamos aqui no programa Encontro DERP, recebendo o pastor Josiel, da Igreja Congregacional Inancilândia, Itaboraí. E nós vamos abordar um tema, que fala da escola dominical. Nós estamos aí no mês muito especial, que é de Rumo à Escola, comemoração de Rumo à Escola. Mas hoje nós vamos falar do dinamismo e criatividade que a nossa escola dominical precisa ter. Nós temos visto que hoje as escolas dominicais, nós sabemos que a escola dominical é uma ferramenta, é muito importante, quando ela realmente pratica esse ensino, mas um ensino criativo, um ensino dinâmico. E como ser uma escola dinâmica? Como ser uma escola criativa, onde nós vivemos hoje um mundo totalmente sendo atraído aí por tantas criatividades. E aí nós estamos recebendo o pastor Josiel, que vai estar aí batendo papo conosco, falando sobre isso. Olá, queridos, é um prazer estarmos aqui. A paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou o pastor Josiel de Oliveira, lá da Igreja Congregacional Inancilândia, uma igreja que você precisa conhecer. Faça-nos uma visita. Vai ser muito bem-vindo, não é, pastor? Será muito bem-vindo, bem-vinda. E estamos aí, para poder conversar um pouquinho sobre essa abordagem aí das ideias na escola dominical. E espero poder contribuir aqui para o crescimento tão almejado por todos nós, das nossas igrejas, através do ensino, através da escola dominical. Pastor Josiel, como ser uma escola criativa, uma escola dinâmica? Como ser? A gente sabe que na vida secular, eu sou professora na vida secular, muitos anos que eu leciono, estou lecionando ainda, embora aposentada como professora de língua portuguesa, que eu sempre trabalhei com o ensino na língua portuguesa, nessa área. Tive muitas experiências, muita aprendizagem. Hoje a gente leciona no seminário, que também é uma escola de profetas, então nós temos que estar ali sempre buscando inovações. E muitas das vezes a gente percebe que nossas escolas, a escola dominical está muito acomodada. Talvez alguns professores, a gente não está aqui querendo falar que todos são, porque a gente sabe que tem muitos professores que buscam, mas a gente observa que tem muito dinamismo, muita criatividade hoje com relação às nossas crianças. Até porque nós sabemos que o trabalho com a criança, o trabalho infantil, do ensino infantil, a criança ela se prende muito na questão da visualização. Então, você tem que estar buscando algumas inovações para que essa criança seja atraída por esse ensino. Certo. Até porque prender a atenção de uma criança não é mole. Não é. A gente sabe disso. Mas eu vejo assim, nós como professores, eu sou professora de escola dominical, o senhor também, nós como professores de escola dominical, eu vejo que muitas das vezes a gente basta ler a revista. E aí eu estou dando a minha aula. Talvez se eu estivesse numa escola secular, eu teria que buscar algumas inovações. Até porque eu preciso receber meu salário, eu preciso, de repente, galgar, subir aí de um cargo ou ser um professor mais cotado. Então, por que na escola dominical não acontece isso? O que o senhor acha? Bom, vamos lá. Essa questão da contextualização da escola dominical, ela é fundamental. Eu vou citar aqui um slogan de uma determinada instituição financeira da década de 80. Olha aí, estou denunciando a minha idade, Uma instituição financeira da década de 80, que o seu slogan, a sua propaganda, ela era a seguinte propaganda, talvez alguns ouvintes estarão lembrando. Banco tal, novas ideias, antigos ideais. Novas ideias, antigos ideais. Hoje, a nossa situação de escola dominical, ela tem que passar, talvez, por esse slogan. Nós precisamos gerar criatividade sem abrir mão dos ideais bíblicos, cristológicos, centralizados na cruz. Mas quem é que disse que nós não podemos
inovar naquilo que podemos inovar. Não é verdade? Por exemplo, né, nesse mês que comemoramos o dia de rumo à escola dominical, nós projetamos lá na igreja que a gente queria fazer uma reforma no prédio educacional. E aí, quando a gente pensa em reforma, a gente vai entregar um obreiro da igreja, um diácono oficial, a gente permanece daquele jeitinho que a gente sempre gosta de ter as coisas, né? Desta feita, eu entreguei aos jovens da igreja. Falei, vamos lá, a reforma está por conta de vocês. Pastor, a gente pode fazer umas mudanças aqui no layout da sala, na pintura? Falei, pode. Vocês só não podem negociar o principal, que é ministrar a Bíblia aqui dentro dessa sala. Então fizeram lá algumas mudanças, me surpreenderam, por sinal, colocaram umas cores lá diferentes, colocaram umas situações diferentes lá, uns quadros chamativos, trocou o velho e bom quadro negro por uma lousa moderna, enfim, conseguiram levantar uma campanha para a climatização da sala, ou seja, eles conseguiram trazer uma criatividade, isso estou falando no ambiente físico, no ambiente geográfico. Mas eles conseguiram, com isso, dinamizar uma classe, né, que tem sido uma bênção. Então, é claro que eu abordei uma questão aqui física, pontual, mas essa dinamização e essas novas ideias, elas podem surgir em toda e qualquer classe. Por exemplo, os departamentos infantis das nossas igrejas são espetaculares, são excelentes, né? São lúdicos, são criativos. Por que as nossas classes de adulto não são? Por que a gente se prende, como a irmã Keila falou no início, apenas às vezes a ler a revista e a ler os trechos bíblicos ali expostos, o que é um fato muito importante. Mas por que a gente não pode trabalhar com o visual? Por que a gente não pode trabalhar com uma dinâmica? Por que a gente não pode trabalhar com um quebra-gelo na sala? Trazer alguns recursos, né? Recursos que podem ser trazidos, né? Agora, para isso, nós precisamos aprender a valorizar o tempo da escola dominical. Porque em determinadas igrejas, a gente recebe, um exemplo, tá? 30 minutos para ministrar uma lição. Ninguém ministra uma lição em 30 minutos. Ninguém consegue fazer uma atividade extra-classe em 30 minutos. Então, precisamos valorizar o tempo da escola dominical. Não sei a dinâmica da sua igreja, mas em determinada igreja tem um culto, tem a escola dominical, tem o culto, mas um não pode tomar o tempo do outro. Precisamos ter essa cautela. E volto a dizer, trazer novas ideias para dentro da sala de aula, trazer dinâmicas, trazer um quebra-gelo, olhar um tema lá e falar, poxa, isso aqui, 2 jovens podem dramatizar aqui para a classe de adulto. Quem sabe você vai estudar um exemplo, você vai estudar personagens bíblicos. Você traga lá 2 jovens vestidos lá de um personagem bíblico e coloca os irmãos para descobrir quem é aquele personagem bíblico. Você está dinamizando. Você está trazendo uma nova ideia, você está, de alguma forma, fomentando a interatividade daquelas pessoas com novas ideias, saindo apenas, né, da dualidade ali, revista Bíblia, trazendo alguma coisa prática. Porque muitas das vezes alguns acham que essa escola dominical já não está tão interessante, que se torna até uma escola dominical cansativa. E aí a gente vê falta de participação. De repente, mesmo a aula sem interação, o aluno fica sentadinho lá, ouvindo tal, levanta mudo e sai calado, porque não há uma interação, né? Talvez a questão da falta da criatividade, porque não tem essa busca de você, de repente, trabalhar com uma dinâmica, de você procurar outros recursos pedagógicos, a questão teatral, a questão da representação, como o senhor bem falou, do quebra-gelo, dessas questões todas, que são pontos que você pode trabalhar essa interação aluno-professor, professor-aluno, e até mesmo entre os alunos, entre eles mesmos. Né? Um debate, né? Trazer pontos que são voltados para o tema, de repente, daquela aula, mas que estão ligados também à própria atualidade. Então, a gente vê, às vezes, que a escola dominical tem se tornado muito
cansativas, porque não tem essa criatividade, esse dinamismo. E aí, o senhor acha que é importante esse dinamismo? Fundamental. Eu quero te incentivar aqui a você dinamizar a sua classe de escola dominical, a você dinamizar mesmo com essas ideias, sabe, Keila? Com essas coisas. Por exemplo, você vai estudar uma revista, um exemplo, tá? Que vai falar sobre comunhão. Invista tempo, por exemplo, em pelo menos aí 2 ou 3 domingos alternados, em ter um cafezão lá com a classe. Cada um traz um negócio, um biscoito, um pão, fala sobre comunhão ali sentado à mesa. Fala sobre comunhão de forma prática, né? Essas ideias que podem brotar desses momentos interessantes. Por exemplo, uma vez lá na igreja nós fomos estudar sobre determinado assunto e tivemos a ideia de fazer um tribunal de júri na classe. Eu já trabalhei com isso, foi muito interessante. Um tribunal de júri. E quem era a pessoa em questão? Vamos lá, vamos julgar Pôncio Pilatos. Nós vamos ter acusação e defesa. E deixa eu te dizer, a defesa trabalhou muito bem, tá? Porque no final da conta a gente estava absolvendo Pilatos de boa. Estava se convencendo. Exato. Mas aquilo que gerou na classe? Gerou uma coisa interessante, porque tinha o advogado de acusação, tinha o advogado de defesa, tinha o júri ali que precisava julgar, teve o corpo de jurados que precisava ali ouvir, enfim. Mas foi uma aula que até hoje, de vez em quando, alguém me lembra e fala assim, pastor, vamos voltar àquela aula, vamos fazer de novo aquele negócio, deu certo. Ou seja, criatividade. Precisamos colocar nossa cabecinha para pensar, irmãos, por favor, em nome de Jesus, se na década de 80 a gente tinha que olhar lá a enciclopédia Barça para ter assuntos relevantes, hoje você tem enciclopédia na sua mão, use o mundo digital de forma produtiva, de forma criativa, de forma que você possa, de fato, olhar, filtrar determinada informação, determinada criatividade, proposta, e você colocar em prática na sua classe, é claro, respeitando questões de idade, respeitando questões da faixa etária da sua classe, enfim, mas usemos a criatividade. Se a sua classe é de idoso, não pensa que o idoso não vai nunca querer fazer nada de forma criativa. A minha classe é de idoso, então, numa lição dessa, por que eu não vou falar, então, sobre os músculos, a necessidade dos músculos espirituais, e vou trazer um professor de educação física para falar para o idoso sobre essa necessidade de movimentação na terceira idade? Utilize isso em um bom lado, em um bom sentido, com uma boa proposta, sem abrir mão do essencial. Porque o grande problema é esse. A gente não pode abrir mão do princípio, né, do ensino, da palavra, da pregação, mas você não podemos negociar isso, não? Exato, mas você pode agregar a tudo isso questões criativas, questões práticas, questões lúdicas, para que a classe possa ter o melhor aprendizado. Quando o senhor colocou essa questão do tribunal, eu me lembrei que eu trabalhei com meus alunos há um tempo atrás sobre uma abordagem bem atual, a questão do aborto. Sim. E aí teve a defesa, né? E a defesa foi tão brilhante que as pessoas já estavam se convencendo. Olha aí. Porque ele estava tão fundamentado erroneamente, né? Sim, sim. Mas que foi assim muito interessante. Como eles pesquisaram aquela determinação de defender, né? Teve a acusação e teve a defesa, mas assim foi muito interessante. Sim. E aí, quando terminou, os próprios alunos falaram, poxa, você quase me convenceu, né? Mas aí depois pontua as questões bíblicas, né? Claro. Aquele que estava ali acusando. Então, é muito interessante. Essa criatividade a gente tem para que se torne mais atraente. Claro, com certeza. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente lembra de Jesus. Jesus foi um mestre criativo. Quanta criatividade de Jesus. A gente lembra aí das parábolas, sim, né? O que mais que a gente pode falar que Jesus foi criativo? Jesus curou um cego fazendo lodo. Você quer chamar mais atenção do que isso? Jesus curou um cego fazendo lodo e
colocando em seus olhos. Você pode falar, ué, que coisa estranha. Pois é, mas isso ficou registrado. Ficou registrado. Jesus inicia um diálogo com a mulher samaritana de acordo com aquilo que ela estava vivendo, né? Ele chega para ela... a história da vida dela, né? A partir daquilo que ela estava ali. Ele chega para ela e pede água. E qual é a indagação lá da samaritana? Como assim? Como sendo tu judeu, pede água de beber a mim que sou samaritano? Jesus entra ali. Jesus começa a mostrar salvação àquela casa e, ao final, aquela mulher pecadora, vivendo em situação irregular, se torna uma missionária em Samaria. Porque a Bíblia diz que os homens, quando vão ver Jesus, falam, ó, já não é pelo que você me falou. E ela falou, mas é pelo que a gente está vendo em Jesus. Ou seja, seja criativo, tenha boas ideias, né? Utilize coisas possíveis para a idade, para o grupo, para a faixa etária, mas de forma criativa, de forma benéfica, de forma que venha a contribuir com a sua lição. E outra, deixa expectativa no povo. Deixa expectativa. Não tem aquele negócio, cenas do próximo capítulo? Bota só um doce na boca e fala assim, ó, semana que vem... Ah, meu irmão, se eu fosse você, não faltava, não. Semana que vem, deixa a expectativa. Por que o senhor acha que há uma dificuldade muito grande nessa questão do dinamismo e da criatividade na escola dominical? Acomodação. O senhor acha que é só acomodação? Muitos de nós, professores, nos acomodamos no que diz respeito ao ensino da escola dominical. Por favor, sem nenhuma acusação, mas muitos professores se preparam no sábado à noite. É triste, não é? É, irmão, é triste. Você não consegue ruminar sua lição estudando-a sábado à noite, depois do aniversário que você veio da sua família. Não dá, não dá. Se você consegue se debruçar sobre essa lição durante a semana, você vai ruminar, você vai pedir Espírito Santo, me revela o que eu preciso passar para a minha classe, você vai coletar alguma coisa da sua vivência semanal, você vai poder passar algo prático para as pessoas, mas isso não é algo instantâneo, não é algo ali do momento. A grande verdade é que às vezes a gente estuda as nossas lições igual a gente vai num fast food. A gente quer pegar um negócio pronto ali, e passar daquele jeito. Nós precisamos nos preparar. E talvez não tenha nem colocado, né, a mão, não pegou essa revista, ou até a própria Bíblia, né? Exato. Ao longo da semana, para ter um Exato. conhecimento daquilo que vai trabalhar com seus alunos. Exato. Né? E isso muitas das vezes dificulta, como você falou, nos últimos 45 minutos do segundo tempo, vai lá, pega, vê o tema e tal, e lê a revista e está muito bom. Pois é, e aquilo ali pode até agradar um ao outro, mas a classe, ela está de olho, ela sabe quando um professor prepara a lição e quando não prepara. Ela sabe, pode até não falar, mas ela sabe. A classe entende, ela consegue perceber quando existiu uma preparação e quando não existiu. Então, essas situações criativas, né, nós precisamos aprender a utilizá-la. E utilizar a escola dominical dessa forma gradual para o crescimento e criativa para o crescimento também. Eu queria que o senhor comentasse o texto bíblico de 2 Timóteo 2,15, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, né, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Pois é, faltou uma frasezinha aí, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso. E eu estava esperando você falar ela, porque quando nós não nos preparamos... Obrigado. Quando nós não nos preparamos adequadamente, na verdade, você sai dali meio envergonhado com a lição que você deu. Não conseguiu atingir, né? Não conseguiu. Agora, olha o que Paulo vai falar para o seu jovem filho na fé. Paulo vai dizer: Timóteo, não despreze o ensino. Lembra lá do ensino da sua avó, da sua mãe. Timóteo,
Não despreze a sua mocidade, torna-te padrão dos fiéis. Timóteo, tu, porém, guarda essas coisas no seu coração e procura viver uma vida piedosa diante de Deus. E aí Paulo vai falar, no capítulo 2, verso 15, procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo estava falando para uma liderança jovem, uma liderança emergente. Paulo estava falando para uma liderança que tinha acesso a bons materiais da sua época. A gente percebe isso pelas colocações que ele faz a Timóteo, pela menção à sua avó e à sua mãe. Então, Timóteo era alguém que tinha um berço teológico cristão nesse sentido, tanto que Paulo o chama para si como discípulo amado, como aprendiz. Mas aí Paulo vai destacar para Timóteo isso: Timóteo, seja aprovado naquilo que você está fazendo. Seja aprovado de forma que o que você venha desempenhar não traga vergonha para você. Seja aprovado, maneja bem a palavra da verdade e ensina com zelo, com presteza, com dedicação, com carinho, com amor. Aliás, Keila, me permita, apenas para completar, essa é uma coisa interessante. Nós precisamos ter amor para ensinar. Amor. 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que é o dom supremo, né? Que não adianta você fazer nada se não tiver amor. Não tiver amor, nada serei como um símbolo que retine, vai fazer som nenhum. Ou seja, se você é um professor de escola dominical... Fazer por fazer, né? E faz por fazer, você precisa fazer primeiro uma oração sincera a Deus e dizer: Senhor, coloca amor no meu coração por essa classe. E eu vou te falar algo que, como pastor, eu faço lá com os meus professores. Eu chego para cada um deles, de cada classe, e digo: olha só, você é o pastor dessa classe. Então, eu tenho lá 2 casais em cada classe. Eu chego para os 4 e digo: vocês são os pastores dessa classe. É o princípio de Jetro. Jetro falou para Moisés: Moisés, não adianta, você tem que dividir tarefa. Então, não podemos centralizar, né? Exato, eles vão pastorear aquela classe. Situações pormenores, eles mesmos vão resolver. Tem coisa que não chega. Agora, outras situações, vai chegar o pastor. Ou seja, ninguém pastoreia sem amor. Então, seja professor com amor. Pastoreie a sua classe. Faça o que Jesus falou lá para Pedro. Pedro, pastoreie os meus cordeirinhos aí. E é interessante que o senhor fez a colocação, fazer com amor e zelo. E zelo, sim. É muito importante que nós cuidemos daquilo que o Senhor nos deu, porque quando o Senhor chama um professor, que é chamado de Deus. Chamado, com certeza. Né? Chamado de Deus, você vai estar à frente lidando com vidas. Uhum. Então, há uma responsabilidade muito grande, muito séria, que você vai dar conta daquilo ali. Sim. Então, quando nós fazemos de qualquer maneira, que não há zelo, não há aquele cuidado de fazer o melhor, de eu buscar, de eu pesquisar, de eu inovar, Sim. de eu atrair esse aluno para que eu tenha uma participação melhor desse aluno, eu estou sendo negligente. Com certeza. Daquilo que o Senhor me chamou. Com certeza. Né? E eu gosto muito lá em Isaías, quando fala, Jeremias, aliás, 48:10, que fala que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Essa expressão maldito é uma expressão muito forte. Fortíssima. Né? Mas, infelizmente, às vezes nós precisamos desse despertamento. Porque a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai fazendo. Pega a revista, aplica ali de qualquer maneira, mas você não busca algo que venha atrair aquele aluno. Sim. E aí, como nós colocamos aqui, a aula se torna cansativa, chata, enfadonha, uma coisa que não tem interesse. Exato. Né? E aí, no texto, eu estava meditando, essa noite até, eu estava meditando no texto de Provérbios 27:17, que fala assim, como o ferro afia, né? O homem afia o seu companheiro. Quer dizer, o que quer dizer isso? Eu queria que o senhor colocasse... O que a gente pode falar desse texto? Pensando o quê? Né? O texto de Provérbios lá vai ser muito claro que para você ter uma boa... vamos dizer assim, um bom trabalho ou um trabalho com menos peso, você tem que afiar a ferramenta.
E na escola dominical, o homem vai afiar o companheiro no sentido de prepará-lo para a colheita, prepará-lo para o trabalho, prepará-lo para a obra. Ou seja, nós todos ali, Fazendo crescer. professores e alunos, somos ferramentas na mão do Isso. eterno Deus. E quanto mais afiados com o assunto, com a palavra, com o que está sendo ensinado ali, nós estivermos, mais fácil será o nosso trabalho. Porque o que acontece quando não se tem essa unidade de um afiar o outro? Há intrigas, discórdias, problemas. Nós olhamos lá para a igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, mas uma igreja Cheia de conflitos. cheia de conflitos. Muitos Há conflitos. situações tão catastróficas que talvez remonta até os dias de hoje. Situações Questão de muito incesto sérias, né? dentro da família, situação de partidarismo dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Olha só, queridos. Era uma igreja que não estava afiando-se mutuamente. Pelo contrário, uma ferramenta queria cortar a outra ali, né? Mas nós somos chamados para preparar o outro para a boa obra que o Senhor nos Para tem ajudar chamado. o outro, né? Um ajudando o outro, né? Exatamente. E eu vejo assim, a escola dominical, como nós citamos aqui, que a gente precisa, tem muitos desafios, né? A gente sabe que tem muitos desafios, até porque se nós não tivermos uma escola dominical atraente, uma escola dominical dinâmica e criativa, nossos alunos, né, eu vejo assim que a igreja, de modo geral, ela vai ser traída por outras coisas. Sim, com certeza. Né, por outras coisas. E muitos são, né, eu vejo assim, como até eu coloquei aqui, que os maiores desafios que para mim, por exemplo, falta de professores, uso excessivo de celular, a questão das oportunidades que tem da tecnologia, que é a bênção, mas que muitas das vezes atrai, Sim. porque o aluno não tem um conhecimento, Sim. não tem uma base dentro de uma igreja, né? Não tem nada que atrai, ele tem facilidade, pegou ali. Né? Mas eu vejo também que as igrejas estão muito presas, às vezes, a métodos antigos, não busca inovar. Tá? E dentro disso, até mesmo na divisão da escola dominical, porque a gente tem a orientação de dividir as classes em faixas etárias. Né? A criança ela precisa de ser trabalhada na linguagem dela. Certo. O adolescente na sua própria linguagem, o jovem, né? Talvez a questão da terceira idade, porque precisa dessa contextualização com o mundo, com a vida. Certo. E muitas das vezes a igreja faz um pacote só. Não há essa preocupação. Não há essa preocupação daquelas classes serem trabalhadas dentro da sua faixa etária. O que você acha disso? Keila, esse é um assunto muito interessante e para algumas comunidades é problemático, porque, por exemplo, eu sustento piamente que nós devemos separar as nossas classes por faixa etária e, quando possível, também por assuntos afins, por assuntos de afinidade. Departamento infantil, obviamente, separado lá por faixas etárias, porque praticamente todos estão ali no mesmo nível de conhecimento, de evolução mental e conhecimento, né? Mas quando nós chegamos, por exemplo, na faixa dos adolescentes, jovens e adultos, algumas igrejas, e aí eu falo com cautela, porque algumas igrejas, por exemplo, não dispõem de salas para a escola dominical. Isso eu sei que existe e é uma problemática. Então, tem que ficar todos os grupos dentro da igreja. Só que isso também é um problema. É um problema. Porque você vai falar com um adolescente de 12, 13, 14 anos, o mesmo assunto que você vai falar com um querido senhor ou senhora de 50, 60, 70 anos. Então, ou o professor tem que ser muito bom para fazer a ponte entre essas duas idades, ou um dos dois vai ficar desinteressado pelo assunto. Porque se você vai falar sobre namoro para atender o adolescente, por exemplo, o idoso lá de 60 anos, ele está muito interessado mais
porque ele já está aí caminhando para Nova Jerusalém, como todos nós. Por outro lado, se você vai falar somente de determinado assunto que para o idoso seria muito interessante, por exemplo, prevenção de doenças, o adolescente lá vai dizer, eu vou me preocupar com isso para quê? Então, a ideia é que você tenha espaços para que a sua escola dominical venha a crescer. Ainda que você tenha que separar a classe do adolescente para ir para debaixo de uma mangueira. Mas você ter essa divisão de faixa etária para que você possa... Um espaço próprio, né? Para eles espaço ali. próprio. Eu sei, obviamente, queridos, nós falamos num contexto nacional que algumas igrejas não têm determinadas salas, mas precisamos procurar investir nisso, precisamos procurar resolver essa situação, né, para que a gente possa ter uma escola dominical boa, criativa, lúdica e prática. Amém. E aí, aproveitando que nós estamos falando de faixas etárias, de dividir as classes, né, eu acho que é muito importante isso. Sim. Nós estamos aí como departamento, como DERP, a gente tem a revista Vive Novo Caminho. Maravilhosa revista. Essa revista, ela foi reeditada, né, está bem atualizada, embora a sua essência esteja aqui, né, na revista, a gente não perdeu a essência. Mas é interessante que na apresentação da revista, eu vou ler só um trechinho, diz assim, essa revista é um conjunto de lições que visam auxiliar o irmão em Cristo, iniciante na vida cristã, e adquirir conhecimento sobre as doutrinas básicas do Evangelho. Né? Por quê? Quando essa pessoa é transformada pelo poder de Deus, e ela está iniciando, ela precisa ser fundamentada, ela precisa ter uma base. E essa lição ela está muito importante, muito interessante, melhor dizendo, para que esse aluno adquira esse conhecimento básico. Porque aqui é o apoio. Né? Vai ter a Bíblia que vai estar dando a direção, claro. Mas eu acho muito importante a igreja se preocupar, a escola dominical se preocupar com esse aluno iniciante. Com certeza. Para que esse aluno tenha uma base, e aí até então, depois que ele passar por essa classe, né? Várias igrejas dão até outros nomes, né? Nova Vida, catecúmenos e vários nomes que são dados, mas que tem a preocupação para que esse aluno lá na frente tenha uma base e depois sim ele é levado a outras classes, certo. Que ele vai estar ali, porque é importante. Então, o nosso departamento DERP está aí com essa revista Novo e Vivo Caminho. Se você ainda não adquiriu para a sua igreja, é hora de você adquirir, porque vai ser muito importante para a sua escola dominical e para os seus irmãos lá, alunos, né? Aqueles que estão começando agora, né, na sua vida cristã. E aí, pastor, já partindo para o final, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais, falasse alguma coisa sobre o DERP e também, fechando aí o assunto, o que o senhor deixaria para as igrejas e para a escola dominical aí, se essa igreja ainda não tem, que ela sinta o desejo de ter, de voltar a ter rapidamente. Com certeza. A escola dominical é fundamental. Nós temos aí material do DERP maravilhoso, essa revista apresentada, né, editada pelo reverendo Vanderly Lima Carreiro, que dispensa apresentações denominacionais. Tem um legado imenso no DERP. Um legado fora de sério. E, querido irmão, se na sua igreja você não tem ou está sentindo a sua escola dominical sendo sufocada, acorda, desperta. Porque veja só, a orientação bíblica apostólica, lá o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ele designou pessoas para apóstolos, mestres, pastores, tal. No final ele vai dizer para mestres. E o versículo seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, preparando-os para toda boa obra. O sonho de todos nós é ter uma igreja interativa na sociedade, uma igreja que possa coexistir no seu bairro, na sua rua e que possa fazer a diferença. Porque para isso que nós fomos chamados. Jesus nos chamou de sal e luz. Ninguém consegue esconder a luz e nem rejeitar o sal e nem não sentir o sal. Então, nós precisamos fundamentar a nossa vida cristã no ensino. Se a sua escola dominical está pedindo socorro, chame os bombeiros do DERP, chame a Defesa Civil do DERP, leve o DERP na sua igreja,
peça para que eles falem sobre a escola, faça uma conferência, convide pastores, mas reacenda a chama do ensino, da escola, centralizada na cruz de Cristo, centralizada na Bíblia, centralizada na comunhão. Valorize a escola dominical, valorize, porque é um legado que nós temos e que precisamos passar adiante para as novas gerações. Amém. Bem, nós queremos agradecer, pastor Josiel, pela sua presença aqui conosco, né, estar aqui batendo esse papo conosco, nosso programa Encontro DERP. Mas eu queria deixar algo para você, né, para os nossos amados e queridos pastores. De repente, vocês estão aí enfrentando algumas dificuldades, até mesmo, porque a gente sabe como é difícil, às vezes, até encontrar alguém que se disponha para estar trabalhando, né, na escola dominical, mas que você não desista. E que cada um, né, dos nossos pastores venha valorizar a nossa escola dominical, até porque é um ensino bíblico, né, a fundamentação bíblica para que esse aluno, para que esse irmão, essa irmã, seja fundamentado, tenha conhecimento, para os maus dias ele ter ali, né, o conhecimento e não se embrenhar pelas falsas doutrinas. Mas eu também quero deixar uma mensagem para você, professor. Eu sou professora na vida secular, sou professora de seminário, sou professora da escola dominical, que eu amo ser professora na escola dominical, já passei por diversas classes, hoje eu trabalho com casais, a classe de casais, mas eu gostaria de deixar algo para você, professor. Não faça de qualquer maneira. Aquilo que Deus te deu, faça da melhor maneira possível, porque nós vamos dar conta desse trabalho ao Senhor. E nós precisamos ter êxito no nosso ensino para que essas vidas que estão sob os nossos cuidados sejam transformadas, tenham um legado e venham adquirir um conhecimento e que nós, como professores, sejamos exemplo. Sejamos exemplo. Amém. Então, eu quero deixar isso para você, professor, e que, acima de tudo, você tenha amor por aquilo que Deus te deu e zelo por aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os nossos pastores, que Deus abençoe as nossas igrejas e que Deus abençoe também, né, o nosso departamento, porque o nosso intuito, o nosso objetivo é fortalecer a nossa escola dominical, porque a gente sabe que a igreja congregacional ela tem toda uma história, ela iniciou, foi ela que começou esse trabalho. Então, que nós não venhamos desvalorizar, mas que venhamos valorizar cada dia essa missão tão especial que é de ensinar para que vidas sejam transformadas. Até o próximo programa e um abraço. Um abraço a todos. Precisa